noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Peço aos mentores da casa, ao mentor que seja conosco nesta noite, para que a gente possa fazer o trabalho correto. No leito de morte, a mãe de Caibar Schutel, ele com alguns anos de vida, pequenino, ela o chama e diz assim: meu filho, quando eu não estiver mais aqui, toda noite engraxe os seus sapatos, para que no outro dia de manhã eles estejam limpos e a sua roupa pronta já para sair. E quando a palestrante disse que não poderia vir, por causa do trânsito, infelizmente, falei com a Maristela: vamos trabalhar. E aí me veio essa passagem de Caibar Schutel à mente. Por quê? Porque a gente nunca está com sapatos engraxados para trabalhar, prontos para outro dia. A gente deixa para o dia. E é mais uma experiência que eu recebo, né? Então, como eu gosto muito, sou fã de Caibar Schutel, isso me veio à mente para eu aprender. Então a gente, a partir de agora, vai estar com, mais preparado. Vem para casa já preparado. Mas vamos lá. O assunto não é Caibar Schutel, que sai em breve, a gente vem e apresenta. Desculpa. Imprevisto, improviso. Prontinho. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a missão de Kardec. Então, digo a vocês que não li. Como eu disse, meu sapato não estava limpo para amanhã. Mas é dever de aquele que estuda, pelo menos saber 90% do que vai falar. A gente tem que saber, né? Se eu já fiz isso anteriormente, é porque tem que estar na mente. Então vamos lá. Se alguma coisa eu não lembrar, me desculpem. Então, a missão de Kardec. Eu tenho duas exposições sobre Kardec. Essa da missão dele e uma da viagem espírita de 1862, que está marcada para outubro. Isso, no mês de Kardec. Não falo sobre a vida de Kardec, porque isso muita gente já sabe. Quem não sabe, já tem uma noção mais ou menos, e muitos palestrantes fazem isso aqui. Mas vamos lá. Na espiritualidade, eu não me lembro precisamente o ano, mas acho que era 1799, na virada daquele século, mais precisamente na noite de 31 de dezembro daquele ano, estava preparado já há algum tempo, na espiritualidade, uma reunião grandiosa. Essa reunião de espíritos de muita luz, de grande envergadura espiritual, evolução espiritual, foram convidados, foram chamados para aquele dia, para aquela noite. Que enquanto aquela parte do globo terrestre estaria sobre a noite, ela se daria naquelas paragens superiores. Então, 31 de dezembro daquele ano, se eu não me engano, 1799, só não me lembro o livro que está escrito isso, mas é de Chico Xavier, foi então elaborada essa reunião. Lá estavam centenas de espíritos de escola, de luz, espíritos com uma envergadura já espiritual grandiosa, mas também outros que não tanto. Quando começaram a chegar essas personalidades, entre aspas, espirituais, ali já se encontravam muitos trabalhadores espirituais, preparando o ambiente com ares angelicais, músicas angelicais, para serem recebidos. Todos se acomodavam, se cumprimentavam
e aguardavam a hora da tão esperada assembleia. Mas via-se também vindo do solo terráqueo, ou seja, da terra, da superfície, espíritos em desdobramento, ou seja, estavam no sono, porque era noite naquela localidade, estavam sendo trazidos, convidados alguns com capacidade para isso, e outros trazidos porque não tinham a capacidade de entendimento, o porquê que estariam indo para ali. Então, vários espíritos foram chamados, foram convidados, entre eles professores, filósofos, estudiosos da arte, da ciência, encarnados. E foram levados também para essa assembleia no local já predeterminado para eles. Acalmaram-se todos. Os encarnados que estavam ali em desdobramento, perplexos com tanta coisa bonita, aguardavam em silêncio. Eis que no momento é anunciado a vinda da terra um espírito trazido em sono por alguns companheiros espirituais. Esse espírito vinha como se fosse um pouco atormentado em seu elegante traje, fardado, e sem saber o que estava acontecendo com ele, mas não conseguia falar sequer uma palavra, só não entendia o que estava acontecendo, e seguia, com cara de arrogante, petulante, dono de si, mas teve que sentar numa cadeira apropriada para ele. Aguardou ali, olhava para todos, reconhecia alguns, mas não entendia. Passado alguns minutos, soam clarins, uma luz muito grande se faz presente ao local. Os encarnados até se incomodam um pouco com essa luz, aquele ser também, e começam a tocar então os clarins. De repente, esses clarins, tocados por espíritos superiores, se viram para o alto e uma luz mais forte se abre na atmosfera. Desta luz sai uma escada toda brilhante e chega até aquele patamar onde estavam eles. Os desencarnados já sabiam, os encarnados mais perplexos ainda ficaram. E eis que novamente os clarins começam a tocar e um ser de luz desce vagarosamente aquelas escadas, acompanhado por outros espíritos, com seu cetro na mão, uma coroa, vem descendo, e quando chega, todos se levantam, e ele vai até aquele último encarnado trazido, e aquele encarnado então chora copiosamente, se ajoelha a ele, e depois ele começa a falar algumas palavras para todos e principalmente para aquele ali. Essas palavras eu poderia lê-las, mas eu não trouxe o papel, claro. Mas ele diria que o nosso irmão estava sendo preparado, tinha sido preparado, aliás, para governar a França naquela época, e que através dele deveriam ter sido feitas coisas para preparar o ambiente para uma nova era. Só que o irmão estava falhando. Então eles estavam ali para ajudá-lo a fazer outras coisas para que essa nova era pudesse ser realmente implantada. 1799, ok? Então, esse ser de luz fala lindas palavras, um texto enorme, e conta com a colaboração desse irmão. Estamos falando nós, nesse momento, de Napoleão, que estava encarnado como um dirigente, e Kardec.
porque Kardec, daí 4 anos, viria a reencarnar em França para fazer a sua missão, para ter a sua missão, que é o que nós vamos começar a falar então. Esse é um pequeno resumo, se eu não me engano, numa outra palestra eu falo sobre isso. Então, olha lá, isso mesmo, o último dia do século XVIII, 31/12/1799, viu? A cabeça está funcionando, tá bom. Grande Assembleia de Espíritos Elevados, objetivo de assinalar os primeiros alvores do século XIX. Está aqui. Cartas e Crônicas do Irmão X, por Francisco Xavier. Também está funcionando pela metade aí a cabeça. Na espiritualidade, encontravam-se ali. Então, daqueles que eu falei, desencarnados, estavam lá Sócrates, Platão, Aristóteles, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Santo Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, Luís de França, rei, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Galileu, Pascal, Swedenborg, Dante Alighieri e outros. Tem mais. Todos esses desencarnados estavam ali naquela assembleia, também no mesmo livro. Vamos começar a falar, antes de falar dessa missão de Kardec, dos precursores. O que são os precursores? Foram aqueles que iniciaram algo, que deram um pontapé inicial, aqueles que vêm começar algo para que lá depois se jubile numa finalização melhor. Sempre há aqueles que iniciam algo, para que depois alguém termine. Para acelerar o nosso progresso espiritual, vem o Criador enviando ao planeta os seus instrutores. Então, já estava prevista aí a vinda do Cristo. Mas para que o Cristo viesse, precisava-se fazer com que a terra estivesse preparada. E aí muitos vêm dizendo, houve 1000 anos de preparo para o Cristo. Ou melhor, desculpe, houve 1000 anos que o Cristo se preparou para vir à terra. Não é essa a frase em português. A terra foi preparada 1000 anos antes para receber Cristo. É diferente, porque o Cristo já está preparado. A terra não. Ainda não está. Então, para acelerar esse progresso que estava muito atrasado com todas as atrocidades que aconteciam no planeta, com todas as dominações, precisava que algo fosse sacudido. Então, Jesus, Deus nosso Pai, por intermédio dele, envia ao planeta seus instrutores. Não tem nada a ver com capela aqui, tá? É outra questão. Então vamos lá. O brahmanismo, Brahma, não é Brahma com H aí não, hein? Tá? Sem H. Cujas raízes se perdem no tempo, recomenda aos homens a coragem moral, a sabedoria, o amor às criaturas, o sacrifício, a retidão e a austeridade. A austeridade na questão moral. Então não se tem uma ideia precisa da época. Por isso que se fala, se perde no tempo, essas raízes do brahmanismo. Né? Então ali é uma foto que eu achei na internet, não se sabe realmente se é, mas o que é isso? Isso aí foi já um precursor. Ele falando sobre essa coragem moral, sobre essa sabedoria, amor às criaturas. O que é amor às criaturas? Amar ao próximo. Krishna, Hare Krishna. A Krishna, as máximas que estabelecem a moral dos povos, ou seja, a Krishna foi solicitado que as máximas que estabelecem a moral dos povos, elas nos dizem que o orgulho, a avareza, a crueldade, a cólera, o tédio, as paixões vergonhosas e os vícios tornam os homens desprezíveis. Desculpa aí, hein? Desprezíveis. Aqui onde tem um asterisco desprezível é no sentido de vergonhoso, porque hoje desprezível se torna uma palavra pejorativa e aí vão querer me pegar, Então não, desprezível segundo o dicionário, é um sinônimo de vergonhoso, se ter vergonha de algo, Então,
Percebam ali que Krishna já traz alguns dos 7 pecados capitais, os ditos chamados 7 pecados capitais: orgulho, cólera, avareza, né? Paixões. Então, também achei uma foto ali, mas a gente não tem ideia se realmente é, tá? Viram que com esses precursores lá bem atrás já vão trazendo coisas para a humanidade e que a humanidade não percebe e não aprende, muitos poucos conseguem. Zoroastro, há muitos séculos, fundava na Pérsia uma religião digna de respeito. Zoroastro. Então, Pérsia, aquela região hoje onde é o Líbano, por ali. Zoroastro prescreve a fé em Deus único. Então está próximo ali de Israel, está próximo do povo judeu, não é? Tudo se mistura por ali. Prescreve a fé em um Deus único, Ahura Mazda, o Senhor sábio, a quem se acredita o papel de criador e guia absoluto do universo. Também vem trazendo o Deus único, o criador de tudo e todos, e que é um Senhor sábio. Jeremias, aí já começa a entrar a parte da Bíblia. Jeremias luta em defesa dos oprimidos, clama pela paz, prega contra a tirania, a veniaga, o assassínio, os maus costumes. Deixa ao mundo uma grande lição e um grande exemplo. Então, eu tive a oportunidade de ver uma série, não sei se era série ou novela da Record, falando sobre Jeremias. Então, eu assisti. Foi muito bom. Apesar dele ter a ficção da televisão, do homem, mas traz as questões bíblicas, importantíssimas para a gente. E muita gente deixa de ler, deixa de entender, deixa de estudar o que Jeremias já traz lá no passado. Buda. Divaldo fala muito sobre Siddhartha Gautama, o Buda. Ele falava muito sobre ele. Buda, 600 anos antes de Cristo, apresenta uma religião fundada na misericórdia, no bem, na instrução, no desprendimento, no altruísmo, na mansidão, no respeito mútuo, na fraternidade, na ausência de desejos e paixões. Percebem aí que nós aqui espíritas estamos falando de outras religiões, de outros credos, e que esses credos trazem praticamente a essência do que é o espiritismo? E uma questão que ele fala, uma religião fundada na misericórdia. Achei muito interessante isso, né? No bem, na instrução. Então, o Buda, que hoje vai se reelegendo outro, né? Começou lá há 600 anos. E eu volto a frisar a todos, né? 600 anos é no nosso calendário hoje. O nosso calendário é gregoriano. Ele foi realizado, feito, o que querem que seja, bem depois do Cristo. Os cálculos feitos por eles. Lembrando também que, por exemplo, a China tem outro calendário. O judeu, né? O judeu tem outro calendário. Então, é só para a gente ter uma noção de quanto tempo. Confúcio resume no seu longo ensino na frase: não faças aos outros o que não queres que te façam. Tem alguma diferença do que a gente faz? E aí então a gente sempre fala, né? Para que criticarmos as religiões irmãs, as outras religiões? Não faças aos outros o que não queres que te façam. Confúcio. Era católico? Era protestante? Era espírita? Não. Sócrates e Platão. Então aí a gente já começa já na nossa era mais próxima do Cristo, e que está lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado. Sócrates deixa a Platão a sua filosofia. Sócrates pegou seus escritos e passou para
Platão, certo? Certo? Não, Por quê? foi Platão escrevendo. Hã? Platão escreveu. Parabéns. Sócrates não deixou nada escrito como Cristo. Foi Platão que foi escrevendo e depois deu seguimento. Então, Sócrates, tudo que ele ensinou, tudo que ele mostrou, era também o bem ao próximo. E aí Platão foi escrevendo e seguiu. Mas tem mais. Os precursores do cristianismo e suas ideias se ajustam às que nos trazem os espíritos, hoje englobadas na obra imorredora de Allan Kardec. Farei mais um adendo. Não existe kardecismo. Não existe kardecismo. Porque Kardec não fundou nenhuma religião. A religião é dos espíritos. E aí Kardec, para diferenciar do que já vinha sendo trazido, ele então busca a palavra espiritista ou espíritas, advindas de espírito. E finalmente o Cristo. Este, a gente não precisa nem falar muito, né? Legou à humanidade um evangelho de paz, de harmonia, de perdão e de amor. Sua maior máxima era um resumo de toda a sua pregação: amai-vos uns aos outros, complementando como eu os amei. Praticamente tudo que nós falamos antes dos precursores. Só que talvez o fanatismo religioso por alguns homens e não religiões confundem tudo isso, estragam tudo isso, tudo que veio sendo trazido. Infelizmente, até hoje ainda acontece. Mas o Cristo não deixa a nossa mão. Ele está aí conosco ainda. E está querendo que a gente modifique isso tudo. Que a gente nos modifiquemos para que modifiquemos o planeta. Mas aí, vamos entrar então na parte de Kardec, a necessidade do advento espiritual, ou seja, a necessidade que se tinha de alguém iniciar mais profundamente aquilo que o Cristo estava planejando. O Cristo já havia vindo, outras coisas aconteceram, o homem não aprendeu, continuou nas suas lutas, seus erros, principalmente na Idade Média, não é? Mas precisava então haver uma sacudidela. E aí o que nós comentamos sobre a Idade Média. A gente estava lá. Para quem é espírita e sabe da reencarnação, talvez a gente estava aqui puxando esses cavalos aqui, né? Fazendo essas atrocidades aí. Em nome do Cristo, acenderam-se as fogueiras da Inquisição. Joana de Cusa foi queimada, entre outros. Os cristãos morreram queimados em postes em Roma, por Nero, em que uns por serem judeus, outros por serem doentes e outros até por serem sábios. Só que os sábios ali, para eles, eram os feiticeiros, que sabiam demais, revelavam coisas que eles não queriam, uma mera semelhança com alguma coisa hoje, revelam-se coisa que alguém não quer e aí se calam. E outros por simples e infundadas denúncias, iam espiar nas labaredas. Se denunciassem, e mesmo que estivessem certos na sua denúncia, eu acabei de falar, mas ia de encontro a alguma coisa ou alguém, sofriam e iam para as labaredas. Essa é uma das formas de tortura e matança que havia, né? Os braços amarrados a um cavalo, um em cada braço, um em cada perna, e os cavalos para os lados e puxados, quando não arrastavam o restante que sobrava. Mas aí então, há um fato que acontece nos Estados Unidos, antes de que Kardec começasse a trabalhar. Riceville, um pequeno lugarejo no interior dos Estados Unidos. Duas meninas começaram a ouvir pancadas numa das paredes da casa. Aí elas se assustavam.
se assustavam de novo e procuravam saber, falaram com os pais temerosos procuraram ajuda. Foi no final desse período crítico para a humanidade, que nós mostramos agora há pouco, que surgiram os chamados fenômenos de Rajville, os quais vinham trazer essa manhã de claridade, de luz, a aurora de um mundo novo. Ora, mas por quê? Mas não foi Kardec que descobriu tudo isso? Mas se não fosse esse momento aqui, que chegou até a França, foi o início das mesas girantes, apesar de serem pancadas, porque algo precisava ser mostrado, precisava acontecer algo de fenomenal, até então que não existia, para que se fosse tentado saber o que era aquilo. É a curiosidade humana, graças a Deus, porque através da curiosidade humana surgem muitas coisas, muitos experimentos, e a ciência se desenvolve. Pestalozzi. Então, Rajville foi o início. Isso passou para a França, porque era o berço cultural da época. E lá também chegaram essas batidas, essas mesas e outros objetos se movendo. E aí, então, aquilo virou uma festa. Festa de salão, inclusive. Uma brincadeira, sem estudo nenhum, Só que com o tempo começa a enjoar, né? O que é novo é bom, o que não é, enjoa. Só que, vamos voltar um pouquinho? Esse aí também é um ser que reencarnou preparado para preparar pessoas, e dentre essas pessoas estava designado Hippolyte Léon Denis Rivail, o Kardec. Ele foi professor de Kardec, na Suíça, em Verdun. Nascido em 1746, então 50 anos mais ou menos, 50 e poucos anos antes daquela assembleia. Então Pestalozzi já era professor quando houve aquela assembleia na espiritualidade e tudo mais. Sua dedicação ao ensino, sobretudo ao ensino dos pobres, dedicação que transmitiu ao seu dileto discípulo, quem? Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail. Mereceu-lhe o título de pai da escola do povo. Seu ideal era instruir a humanidade, certo de que essa instrução a havia de regenerar. Também um precursor. Olha aí. Agora sim, o nosso Hippolyte, muitos falam assim, mas Hippolyte Léon Denis Rivail. Aqui embaixo eu coloquei a assinatura dele como Rivail, depois a gente mostra Kardec. Olha a semelhança, depois vocês vão ver. Tá? Nasceu na cidade de Lyon, na França, 3 de outubro de 1804. Teve uma sólida instrução, servida por uma robusta inteligência. Vejam bem, ele teve uma sólida instrução, no início e depois com Pestalozzi, mas ele já veio com tudo aquilo na sua cacholinha, na sua consciência, na sua mente. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele foi antes, ele já veio com aquela bagagem espiritual e de conhecimento. Conhecia o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês, sem falar na língua materna, e tinha grande cultura científica. Então ele ainda sabia o dialeto que a mãe dele falava no interior da França. Interessante. Pouca gente sabe disso tudo, né? Holandês, espanhol. Como é que ele fazia, né? Muitas pessoas, como é que ele conseguia conversar com as pessoas de outras partes do mundo por carta? Respondido. Pelo menos ali o inglês, italiano, espanhol e holandês e francês eram as línguas predominantes. Faltou ali só o português. Porque Portugal naquela época tinha uma grande colônia, né? Então era uma língua muito falada, e ainda é. Trabalhos publicados por Hippolyte Léon Denis Rivail. Não estou ainda no Kardec. Plano para melhoramento da instrução pública, que deu lume em 1828. Olha só, com 24 anos. 24 anos ele já deu esse plano para o melhoramento da instrução pública, que deu a lume em 1828. Ou seja, com 24 anos ele já estava fazendo um planejamento para melhorar a instrução. 1829, 25 anos.
curso prático e teórico de aritmética. Eu não sei isso até hoje, dos 50 e pouco. Em 1831, a gramática francesa clássica, ou seja, ele instituiu em 1831 a gramática francesa clássica, com seus 20 e pouco, antes de 30 anos. Alguns anos mais tarde, entregava à Livraria Acadêmica de Didier mais 2 livros didáticos de grande valor: Soluções Nacionais das Questões e Problemas de Aritmética e Geometria. Didier vai ser um grande ajuda dele, um grande colega, um grande companheiro na publicação dos livros da doutrina espírita. E também manual de exames para os títulos de capacidade, né? Então, esses exames que acontecem nas capacitações de mestres, doutorados e tudo mais, ele fez esse manual para esses exames. Em 1846, programa dos cursos usuais de Química, Física, Astronomia e Fisiologia. O cara não tinha uma matéria só, tinha várias. Dominava até a astronomia. Em 1848, fez o catecismo gramatical da língua francesa para os iniciantes do idioma. Era um catecismo. O que é o catecismo, né? É aquela coisinha básica para se iniciar em alguma coisa. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas do francês, pontos para exames. Ditados normais dos exames da municipalidade de Sorbonne. E aí se torna, depois de tudo isso, o educador, que a gente já conhece, educador por excelência, traduziu várias obras, algumas de fundo moral, como Telêmaco, de Fénelon, que verteu para o alemão. Fénelon não estava lá com ele? Foi bem antes dele, desencarnou, e já estava lá para recebê-lo naquela assembleia. Olha tudo isso. Então ele já vem preparado. E é assim que ele ganhava o dinheiro para poder fazer as obras do Espiritismo, né? Para quem viu o filme, quem já estudou. Possuidor de um método original próprio dele, procurava usar de meios mnemônicos de forma a não cansar o estudante e fazê-lo aprender as lições com facilidade e rapidez. Como eu gostava desse mnemônico nas provas, adorava, aprendia fácil. Educador ainda. Kardec utilizou, eu estou usando o nome Kardec, mas aqui ainda, né? Utilizou nos seus escritos o pensamento, né? A lógica, o raciocínio, a investigação científica e a observação séria, sempre com o crivo do raciocínio. Então ele buscava aprender, buscava analisar friamente, criticamente, cientificamente, falar sobre algo ou colocar a sua sugestão. Ele foi muito combatido por isso. O ensino intuitivo é um processo didático preconizado por Pestalozzi, e segundo o qual se transmite ao educando a realização, a atualização da ideia, recorrendo-se aos exercícios de intuição sensível, educação dos sentidos. Então, se transmite a realização disso, atualiza essa ideia depois e recorre então aos exercícios para fechar. Então esse é o processo de Pestalozzi. Não é a prova que nós temos hoje, era bem diferente, né? Vamos lá, mesas girantes, rapidamente. 1854, então tem todo o festival, vamos dizer assim, das mesas girantes. Balançavam nos salões, davam toques, diziam que respondiam perguntas frívolas, né? Mas respondiam. E ele não acreditava nisso. Não, isso não existe. E recusou algumas vezes a ida a ver essas mesas. Ele recusou. Até que um amigo muito próximo o convidou e disse: amigo, há algo atrás disso, por detrás disso aí. Temos que investigar. Quem foi? Antes, né, estudou o magnetismo de Mesmer. Olha só. O senhor Fortier diz a Rivaio que as mesas não só se movem, mas pensam e respondem perguntas. Aí ele: como que uma mesa pode pensar, Fortier? Kardec, ou Rivaio, vá ver com seus próprios olhos, eu lhe imploro. Se não houver nada, deixemos.
E ele então, depois de tanta insistência, aceita. Mas disse: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro, está tudo junto ali, mas para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar uma sonâmbula. Então o cara era frio, ele não aceitava de imediato. Então, a 1 de maio de 1855, Rivaio presencia uma manifestação espiritual. Olha só, 2 anos, apenas 2 anos, foi a primeira vez que ele teve contato com as mesas girantes. Um espírito evocado pelo Sr. Calotti se comunicava através da médium Sra. Roger, aqui é Roger. A despeito de seu ceticismo, rendeu-se à evidência da comunicabilidade dos espíritos. Então, a partir daquele momento, vendo aquelas pessoas mais sérias ali, do círculo de amizade dele, ele resolve então investigar. Pronto, alguma coisa tem. A mesa realmente está respondendo, né? Então, ele começa a investigar. O homem e seu caráter. Há 2 fases na vida de Hipólito Leon Rivaio. Uma anterior ao Espiritismo, que acabamos de falar, mais material, mas com superioridade moral, e a outra inteiramente espiritual, em que faz dela a preocupação constante do resto de sua vida, inclusive, né, sendo tirado da academia dos cientistas, porque ele acreditava nisso aí. Ele tentou colocar para a academia e a academia não aceitou. O Espiritismo não lhe veio trazer a transformação súbita do caráter. Por quê? Porque ele ainda estava pesquisando. Ele estava ainda buscando informações. Não veio modificá-lo, já o encontrou formado, mas para que ele tomasse conhecimento da sua missão, ainda ele continuou estudando, continuou investigando. Apenas o lapidou. Então ele foi aos poucos até ser lapidado. Bem-humorado, me lembra muito Paulo de Tarso, né? Foi lapidado. Bem-humorado, às vezes para distrair os amigos e convidados, apesar de sua fisionomia sisuda. Então, vou ter uma foto dele ali, né? Essa é a típica foto que o cara ficava lá meia hora, 1 hora, 2 horas para o cara desenhar lápis, não era máquina, puf. Então ele parece sisudo, mas era um homem divertido, brincava. O método que ele usou, e aí a gente já começa então a entrar mais na questão espírita. Rivaio, percebendo a futilidade das pessoas que participavam das reuniões, decide investigá-las. Então ele viu que a futilidade das pessoas era só brincar, as pessoas sabiam isso. Ele não, algo tem aí por trás. Mas para que isso seja resolvido, não pode ser desse jeito. O que ele fez? Verificou que os espíritos eram apenas as almas dos mortos. Ele começou a conversar, a perguntar, que não diferiam das almas dos vivos. Eram pessoas que tinham partido para o outro lado e que estavam ali, vivas. Então as pessoas falam assim: não existe vida após a morte. É? Então seu pai e sua mãe, se já faleceu, seus avós se já faleceram, você não acredita que eles foram para onde? Essa é a pergunta que eu faço para quem diz que não existe. Simples. E aí, seguindo, certo dia, o professor Rivaio propôs que a sessão seria aberta à hora certa, iniciada com uma prece, e teria recolhimento respeitoso para merecer a presença dos espíritos adiantados. O que a gente coloca aqui, gente, antes da palestra? A gente não coloca para fazer silêncio, pede o silêncio. Por quê? Para a gente merecer, né? E sermos respeitosos a esses que estão trabalhando já há um bom tempo aqui. E aí a gente inicia na hora certa. A menina falou assim: eu vou me atrasar alguns minutos, eu posso? Não vamos atrasar. Vamos trabalhar no lugar dela. E ela vem outra oportunidade. E recolhimento respeitoso. É a gente 5, 10 minutinhos antes, a cantina fecha 15, né, minutos antes, para a gente sentar, se recolher, cessar a conversação.
Porque a gente, hoje eu vou aproveitar que tem pouca gente nova, né? A maioria somos nós da casa, mas a gente que tem que se orientar a isso. Evitar a conversação com pessoas novas. Olha, irmãozinho, vamos, está na hora da palestra, quase na hora, depois a gente pode dar uma informação melhor, a direção da casa, ou alguém, pode dar uma informação melhor. A gente evitar, porque desde que entramos pelo portão, e principalmente quando sentamos aqui para iniciarmos os trabalhos, a espiritualidade já está com o sorinho aí para quem precisa, num tripézinho aí do lado. Aí. Tem uma palestra que mostra essa foto, essa figura. Tem aí, quem precisa do soro, está o sorinho aí pendurado. Contou com a presença da jovem Caroline Baudin. Lá no filme mostra essa jovem, né, uma menina. O pai depois tenta correr, porque apedrejam a casa dele e tudo, mas dá conta do recado. Trabalhava de noite. Dia 1º de janeiro de 1856, teve início o novo método. Então, praticamente 1 ano e alguma coisa para lançar o Livro dos Espíritos. Não como ele é hoje, com apenas 800 e pouco, 900 e poucos, e agora com 1000 e pouco. Né? Algumas vezes o professor Rivaio recusou lições. Ele discutia com os espíritos como se fossem encarnados. Não aceitava o que não estivesse conforme a razão. Vejam bem, ele era testado. O espírito mandava uma comunicação, ele não, peraí. Pegava aqui, olhava ali, não, você não, está errado. Rebatia com o espírito. Olha, isso que você me passou aqui não condiz com o que eu já vi. Olha a capacidade desse espírito. Zéfiro, certa noite, o Rivaio pergunta se ele tinha um mentor, se ele tinha um anjo da guarda. E eis que a espiritualidade responde: sim, tens. E apresenta-se Zéfiro. Ah, aqui, ó, o finalzinho da assinatura de Allan Kardec. Viu? Aqui embaixo. Seu espírito protetor, Zéfiro, que dá algumas comunicações, inclusive, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo. Contou-lhe que o conhecera em uma existência anterior, no tempo dos druidas, na Gália, acima, ao norte, se eu não me engano, da França, quando Rivaio chamara Allan Kardec, um druida, um padre, né, um senhor ali que ajudava espiritualmente a sua oi? Sacerdote, obrigado, isso mesmo, que ajudava a sua comunidade. Então, Zéfiro falou que o conhecera nesta reencarnação e que lá ele tinha esse nome. Ele aproveita-se para não colocar o seu nome no livro, porque não era dele, coloca então Allan Kardec, que é o que nós conhecemos hoje. Zéfiro, Kardec pergunta para Zéfiro se ele poderia evocar o espírito Sócrates. Sócrates estava na Assembleia. Eis a resposta de Zéfiro: você já o consulta a miúde mentalmente. Então, mentalmente, Kardec consultava Sócrates. Buscando os ensinamentos de Sócrates, ele estava mentalmente ligando-se a ele. E Sócrates vinha e dava a sua intuição. Fazia com que ele se intuísse. Interessantíssimo isso, né? Então, as intuições. E hoje, eu tive a intuição de que eu não era para vir de qualquer jeito. Te juro. Eu ia vir mais suave. Menos social. E aí eu falei, não, vou social hoje. Aí eu botei a camisa mais comprida, chego aqui, eis que é a tarefa. Porque eu não gosto, né, de vir fazer isso. Mas então, eu fui intuído. Espírito de verdade. E aí, a gente já sabe dessa questão. Previno-te de que é rude a tua missão. Ele não bota, mas é a tua missão. Porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro, que ainda não conseguimos fazer o mundo todo, mas chegará a hora. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Não era simplesmente ficar atrás de uma mesinha, um gabinete, escrever, publicar e pronto. Ele tinha que se expor. E tinha que sofrer. E não foram 2, 10 livros. Só a Revista Espírita, né? 12 volumes, isso, uma para cada mês.
Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda, ver-te-á de braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. Até aqueles médiuns que estavam ali na sua ajudando, fugiram, com medo. Pedro se escondeu. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. A academia não aceitou mais. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga, o cansaço, né? Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Gente, imagina no primeiro livro, o Espírito de Verdade falando isso para você, que você viveria muito mais tempo se você não fizesse aquilo. Estou fora. Gutenberg, você vai desencarnar em breve por causa desse trabalho, cara. Você já está sem cabelo. Imagina. Mas é o Espírito que veio com a missão. E diga-se, de passagem, o Espírito de Verdade disse a ele. Ele pergunta, e se eu não conseguir? Outro virá para continuar. E já estava sendo preparado Leon Denis. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas do modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Estamos terminando. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. E fé, não é? Ainda hoje é assim. Olha o que estamos passando. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Só dependiam dele e não de mais ninguém, não de outros que estavam ao seu lado. Isso está lá em Obras Póstumas, segunda parte. Ele mesmo escreveu esse livro, né? Falando dessas falas. No que diz respeito ao teu diálogo travado com o Espírito de Verdade, Kardec registra 10 anos depois algumas observações, que são essas que nós colocamos, né? A atuação de Kardec na codificação espírita. A ele é que coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas, a distribuição didática das matérias encerrada no texto, a redação dos comentários às respostas dos espíritos, os quais primam pela concisão e pela clareza com que foram expostos, aqueles comentários também no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios. Isso está no livro de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, que foram presidentes da FEB. No livro Allan Kardec, o Educador e o Codificador. Foi da onde eu tirei a maior parte dessa história. Desencarne. Esses dias eu vi um vídeo que o cara estava mostrando alguns túmulos do cemitério, que tem um nome diferente, difícil de se pronunciar, lá onde está o túmulo de Kardec. E ele mostrando os túmulos, né, diferentes, bonitos, ele passa em frente o túmulo de Kardec e mostra, ele fala alguma coisa referente à doutrina dos espíritos. Eu achei interessante. É um vídeo de um rapaz que faz turismo. Esgotado por motivo de seu exaustivo trabalho intelectual e já bastante fraco devido a complicações cardíacas, rompe-se-lhe um aneurisma e ele falece a 31 de março de 1869, com 65 anos. O senhor Camille Flammarion, que era um grande amigo, pronunciou um discurso no túmulo do mestre. É como se fosse um discípulo de Kardec. Ele foi um discípulo, Flammarion. Os livros dele vale a pena a gente ler. Allan Kardec era o que eu chamarei simplesmente de o bom senso encarnado. Eis aí o apelido de bom senso encarnado. Foi ele quem dera. Raciocínio reto e judicioso, ele aplicava sem ouvido à sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. Está na Revista Espírita de maio de 1869. Essa fala de Camille Flammarion foi na hora do velório, do enterro, né?
quando já estava assim próximo ali para descerrar ao túmulo o corpo de Allan Kardec. E ali muitos falaram, demorou-se horas esse descerrar do corpo. E o último, então, a falar, justamente Camille Flammarion, que era o mais próximo, que era aquele que o ajudou em muitas coisas a escrever a Revista Espírita, estava sempre junto com Kardec, foi um daqueles que era o João Evangelista, que não deixou o mestre mesmo nas horas mais difíceis, nas horas que ele poderia até ter sido preso. Então, Camille Flammarion estava sempre, e ele fez um discurso muito longo, um discurso muito bonito, vale a pena ler, vale a pena ler. Aqui foi simplesmente um pedacinho de nada, acho que talvez 2 parágrafos, de muitos que tem lá. Então, era isso que a gente tinha para trazer para vocês, assim, de quase que improviso, mas a gente tem que aprender, né? E a gente aprendeu mais uma, limpar os sapatos à noite, para que amanhã os sapatos estejam limpos, caso você precise. Então foi mais um aprendizado para a gente também. Muito obrigado pela compreensão em todos.